Alexa, stop. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, pessoal. Vamos falar hoje sobre procrastinação. Será que você consegue eliminar a sua procrastinação? Será que você consegue reduzir sua procrastinação? Vamos falar sobre alguns mitos, sobre algumas verdades sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, faz o seguinte, ó, vem aqui na setinha e você vai fazer o quê? Você vai convidar umas 10 pessoas. Só que você vai falar para eles o seguinte: vem para a live e no final eu vou te explicar por que você tinha que estar nessa live. Porque isso vai ter tudo a ver com o que a gente vai falar. Então, ó, não perde. Eu sei que hoje é feriado, né? Véspera de feriado aí, feriado prolongado. Vem aqui, chama as pessoas, porque hoje, para tirar o pessoal aí de procrastinar. Putz, o pessoal literalmente hoje vai procrastinar e vir para a live. Né? Mas vamos que vamos chamar o povo aí, vamos agitar. Porque procrastinação é o mal do século. Todo mundo adia, não tem jeito. O presidente da maior empresa do mundo adia, o presidente americano adia, não importa qual seja ele. Cara, todo mundo adia. O Papa adia, o pastor adia, todo mundo adia, cara. Não tem nada que não adie. Todo mundo adia coisas e literalmente a gente vai entender o que a gente pode fazer para mudar esse quadro aí de adiamento e como que a gente pode fazer isso ser diferente dentro da sua vida, dentro da sua rotina. Eu peguei esse tema, que é um tema espinhoso, é um tema aí para, literalmente para feriado, né? Vamos que vamos. Tem muito mito sobre essa questão do adiamento, né? Tem muito mito sobre isso. Antes da gente começar, eu queria só fazer o seguinte, queria perguntar para vocês, o que vocês adiam na vida de vocês? Escreve aqui para mim, eu quero saber o que vocês mais adiam na vida de vocês. Eu vou até anotar um outro comentário aí que vier, porque nós vamos falar bastante sobre essa questão de adiamento. Então eu quero começar descobrindo o seguinte: o que você adia na sua vida? Ponto. Quero saber o que você já adia aí na sua vida. Muito bem, ó, já mandei para 10 pessoas, perfeito. Manda para 10, galera. Todo mundo que tá aqui manda para 10 pessoas. Mas você tem que mandar dizendo por quê. As pessoas já são assim para fazer qualquer coisa, né? O tempo hoje é super precioso. Então você tem que mandar dizendo por quê, né? Então vem aqui, ó, nessa setinha aqui e coloca. Ó, atividade física, criação de vídeos. Olha só, criação de vídeos, atividade física. Deixa eu ver. O que eu não gosto muito de fazer. Atividade, não gosto de fazer. O que mais? Não gosto de fazer. Estudar. Vamos ver o que mais. Vai colocando aqui que você adia. Emagrecer, ó que perfeito. Emagrecer, vamos falar sobre isso. Oi Camila, tudo bom? Planejamento financeiro. Leitura, estudo. Olha que interessante. Ler, estudo. Depois eu falo para vocês sobre isso. O que mais? Eu adio coisas chatas para fazer. Tomar decisões. Olha só. Decisões, coisas chatas. O que mais aqui? Alimentação saudável. Olha que coisa louca, né? Alimentação saudável. Tudo bem. O que mais vocês adiam? Vai colocando aqui, quero saber o que vocês adiam. Organizar a escrivaninha, gravação de vídeos, agenda médico. Bem, ó, todo mundo adia alguma coisa. E aqui vocês estão vendo o que as pessoas mais adiam, né? E vou te dizer, cara, não tem jeito, a gente adia mesmo, a gente vai adiar mesmo. Eu adio coisas pra caramba. Deixa eu vir aqui. Vou tirar os comentários aqui. Pronto, vou tirar os comentários aqui porque assim eu foco em vocês. Então, ó, não esquece, senta o dedo aqui. Hoje é literalmente feriado prolongado, né? O pessoal tá aí, não sei se estão de casa, não sei se estão passeando, não sei se acabou a Covid, mas a galera tá aproveitando hoje. Vamos ver se a gente ajuda eles a reduzirem essa procrastinação. A última live deu, na penúltima, né? Não, a última, acho que deu problema, não ficou gravada. Essa daqui, vamos ver se vai ficar ou não. Eu sempre tento deixar gravada no meu IGTV. As pessoas perguntam onde que eu deixo minhas lives no IGTV. Então vamos ver se essa daqui vai ficar por lá. Mas às vezes dá pau e aí eu não consigo gravar. Bem, vamos começar o assunto. Primeira coisa procrastinação tem muitos mitos envolvidos, mas muito mito envolvido. A primeira coisa é aquele mito de que você pode eliminar a sua procrastinação, ou que você pode combater a procrastinação. Gente, toda vez que alguém te fala isso, essa pessoa ela está agindo de má fé, ela não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Então assim, não existe como você eliminar a procrastinação da vida de uma pessoa. Não existe. Pode tentar, pode fazer o que você quiser, mas não vai conseguir. Tá ok?
Isso foi, aliás, todas as vezes que eu briguei com o meu time, foi quando alguém do meu time de marketing fazia algum tipo de arte, falando assim, vem eliminar a sua procrastinação. Cara, se eu vi esse negócio, eu ficava a pé da vida. Eu falava assim, cara, isso é uma mentira. Aí você assim, Christian, mas o eliminar é muito mais forte do que o reduzir. Você não entende que o eliminar não vai chamar, o reduzir não vai chamar a atenção da vida das pessoas. E cara, olha só, teve uma vez uma agência, até quando eu estava lançando o livro sobre procrastinação, que a agência, ela virou e falou o seguinte, olha, a gente tem que colocar que esse teu livro elimina a procrastinação na vida das pessoas. Eu falei assim, mas é mentira. E os caras falaram assim, Christian, a vida é uma mentira, o marketing ele falou o seguinte, que o marketing era a arte de mentir sem prejudicar os outros. Cara, eu fiquei louco com aquilo. Eu falei, cara, é o seguinte, olha, se eu ver, se é coisa minha, não vai passar. Porque é mentira que você elimina a procrastinação na vida das pessoas. Não é porque você vai pegar, vai ler esse livro aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o meu livro de procrastinação, que foi o ano de estudo que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre aqui. Começar aqui na semana da Produtividade 4.0, eu vou expandir esse assunto, enfim, mas vai ter bastante conteúdo vindo aí também. Vou te dar 5 dicas aqui, 5 estratégias muito bem pontuadas de como que você pode fazer para reduzir a procrastinação na sua vida. Então, pessoal, se algum dia você leu alguma coisa, material meu, que eu ia reduzir que eu ia eliminar a sua procrastinação, me perdoe, o meu time de marketing não sabia o que fazia, entendeu? Estavam fazendo coisas erradas ou sem a minha autorização. Toda vez que eu lia isso, eu briguei com eles, tá ok? Infelizmente, você hoje vê muita gente falando sobre isso e é mentira, a pessoa não sabe o que está falando. Outro mito que as pessoas falavam muito, procrastinação é genético. Aliás, em 2018, saiu um estudo, e uma vez eu bati boca com um cara numa palestra, porque assim, as pessoas falam assim, ai Christian, você é muito honesto. Eu tenho um problema realmente de falar, de honestidade, minha mulher fala assim, ai Christian, você fica com a boca calada, mas eu não aguento, cara. Não aguento. Eu fui dar uma palestra num evento importante, evento legal, era um evento médico, e aí foi lá um palestrante, enfim, um cara aí, ele é coach, um coach conhecido, tá? Um palestrante conhecido, é uma pessoa bacana, uma pessoa gente boa. E ele me começa a palestra dizendo o seguinte, procrastinação é genética. Procrastinação é genético. Aí eu já tava na cadeira ali me coçando, né? Porque eu falei, caraca, velho, essa lenda aí já é das antigas, né? O pessoal falava isso, mas aí caiu por terra. Porque em 2018 saiu um estudo da doutora, até coloquei o nome dela aqui, da doutora Caroline, que foi até publicado no PubMed, e esse estudo, ele falou o seguinte, que sim, deveria existir uma associação genética no TH, lá, um hormônio específico, de procrastinação para as pessoas. E sabe o que aconteceu? O coach falou isso lá, e aí ele virou e falou assim, é por isso que você procrastina. Então não adianta se culpar, não adianta se cobrar, porque pode ser um fator genético seu. Aí, cara, aquilo me dá... Eu tenho um problema. Eu comecei a palestra dizendo o seguinte, bem, eu tô aqui falar para vocês de produtividade, e eu sou o cara que eu busco pesquisa, eu busco dados, posso errar, claro que posso errar, mas eu não posso mentir para vocês. Como, por exemplo, dizer que procrastinação é genético, porque além de mentir para você, eu vou te estar fazendo ser um folgado. Porque aí você acha que o teu gene já procrastina e você não quer fazer mais nada na sua vida. Cara, por quê? Não podemos mentir para as pessoas. Eu posso ver um dado aqui hoje, que eu vou trazer dados para vocês, que esse dado pode ter um dado novo, um dado desatualizado, até um dado errado, ok. Mas eu me baseei num dado para falar isso. O dado que ele se baseou não era fato de verdade. Era simplesmente uma mentira, uma hipótese de pesquisa, sem nenhuma comprovação. Bem, o que eles descobriram nesse estudo que é a realidade mesmo? Eles descobriram o seguinte, que quem tem a amígdala, o que é a amígdala? A amígdala é uma noz no teu cérebro. A amígdala, ela basicamente faz a regulagem da liberação de adrenalina no seu corpo. O que é adrenalina? Sabe quando você toma um susto, ou quando vão tentar te roubar, tirar alguma coisa, e você tem aquela sensação de borboletas que vem, que te dá aquela coisa, a tua pupila dilata, você fica mais ligado, você fica literalmente com a tua pressão sobe, teu batimento cardíaco acelera, isso é efeito da adrenalina dentro do seu corpo. Então o que acontece? Eles descobriram que a amígdala das pessoas que procrastinam era ampliada, era maior do que as pessoas que não procrastinavam. Olha que interessante isso. E aí eles começaram, por causa disso, acharam que era um fator genético, tal, etc., que ampliava a amígdala e por causa disso as pessoas procrastinavam. Mas era uma hipótese.
Esse próprio grupo depois chegou na conclusão de que não tinha a ver com genética, isso daí, etc, etc, e falaram sobre isso. Bem, essa história da genética da procrastinação voltou de novo. Tem um estudo em andamento pela Universidade de Oxford que está tentando associar genes, e principalmente das mulheres, olha que coisa louca, eles estão dizendo que as mulheres têm uma possibilidade de procrastinação genética maior do que os homens. Enfim, deixa eles fazerem a pesquisa, depois eu conto para vocês o que deu, se vão conseguir comprovar isso ou não. Mas olha só, que interessante que os caras descobriram. Por que eles descobriram que não é genético? Porque eles pegaram gêmeos, que basicamente compartilham o mesmo gene. E eles descobriram que a correlação e a causalização de você procrastinar de acordo com a sua genética era menor de 40%. Então você realmente não tinha o gene da procrastinação. Então, já falei de 2 mitos com vocês. Então não é genético, tá ok? Pode até ter lá no futuro alguma coisa genética que a gente descubra, mas imagina o seguinte, a gente pode alterar qualquer coisa na nossa vida, beleza? Então vamos lá, por que você procrastina? Por que você procrastina? Ó, não procrastina chamar os coleguinhas aqui, ó. Vem aqui, chama as pessoas, porque o assunto vai ser, vou te dar 5 estratégias bem formuladas do porquê que você começa como que você pode evitar essa tua procrastinação. Na minha garganta ultimamente está pegando. Eu nunca fiz tanta palestra na minha vida. Online, né, dá para fazer várias. Então eu tenho negado várias, por causa, putz, não dá. Não vou fazer 3, 4 palestras no mesmo dia, fora as dos amigos, né? Ontem eu fiz pro Pyong, antes de ontem eu fiz na Casa Digital do Pablo Marçal, aí tinha feito uma pro Paulo Vieira também, eu tinha feito uma outra antes pra Bayer. Então assim, tá numa pauleira e minha garganta é uma coisa que eu enfrento diariamente, lutar com a minha garganta. Bem, por que você procrastina? Eu fui pegar quais eram, quando eu estava fazendo a pesquisa para esse livro, do por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, eu passei 1 ano e pouquinho pesquisando o seguinte, o que é procrastinação, quais são os estudos que saíram até esse momento sobre isso, o que leva as pessoas a procrastinar e como que eu posso combater essa procrastinação. E aí várias coisas apareceram. Então assim, uma das primeiras coisas que faz com que as pessoas procrastinem na vida delas é a indecisão. Olha que louco, né? Às vezes você acha que você procrastina porque você é preguiçoso, porque você não gosta, porque é complexo, não. Às vezes você procrastina porque você está indeciso sobre aquela atividade. Você fala assim, eu faço A ou faço B? Ou pior ainda, você já decidiu que você faz A. Aí você fala assim, mas eu faço A do jeito B ou do jeito C? E aí você começa a se questionar sobre isso. E aí você começa a criar uma série de argumentos que você precisa ter mais informações. Você começa a pensar o seguinte, cara, será que se eu... Aí você começa a criar cenários na tua cabeça. O se é uma desgraça e leva você a procrastinar. E já já eu vou te explicar por que você tem esse problema quando você faz o se. Que aí você vai ver o conflito do teu cérebro. Por que o teu cérebro, ele literalmente ele luta com você e faz você procrastinar mais. Isso vai te ajudar a reduzir. Então olha só. Então quando a gente fala e começa com essa indecisão mental, será que eu faço A? Será que eu faço B? O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Você está ativando uma área do teu cérebro que pode estar prejudicando a sua execução dessa atividade. Então você começa a perguntar como, você começa a perguntar para pessoas diferentes, aí você começa a dizer o seguinte, o Christian disse isso, e se o fulano de tal disser aquele outra coisa? Então você começa a buscar, pela tua indecisão, você começa a criar subtarefas de pesquisar informações para essas decisões, para tomar essa decisão, e aí você usa isso como uma própria desculpa para fazer a tarefa. E pior, você lota o teu cérebro com atividades que não deveriam estar sendo lotadas, que não deveriam realmente estar fazendo isso para você. Então esse é o ponto. Você tem que parar, literalmente, de fazer isso dentro da tua rotina, do teu dia. Primeira coisa. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Olha só, outra coisa, né? Isso te impede de, às vezes, você ir para frente, né? Quando você fica lá pensando, você obviamente é impedido de ir para frente, né? Aí sabe uma coisa que os pesquisadores descobriram, e não precisava de pesquisador para saber isso, mas eles descobriram que às vezes, quando você tem uma indecisão muito grande e você não consegue chegar numa resposta, e em lives futuras eu vou falar para vocês como a gente exercita o nosso cérebro para tentar chegar nessas respostas, mas tem o cérebro dos cérebros, que pode te dar a resposta que você precisa. Às vezes você só precisa parar e pedir lá para Deus, ou para aquela crença que você acreditar. Eu acredito muito em Deus, em Jesus. Então às vezes eu simplesmente peço, cara. Às vezes simplesmente eu faço uma oração e peço, me dá iluminação, me faz
ser aqui um emissário da tua palavra. E às vezes, quando você menos repara, parece que vem um pensamento na tua cabeça, que você fala, cara, que coisa interessante, que coisa legal. Vou te dizer, quando eu fui desenvolver esse conceito de tríade do tempo, das 3 coisas, eu já contei um pouco dessa história, mas eu estava fazendo uma consultoria para a Roche, que era uma farmacêutica, e aí eu tinha que dar os dados da consultoria para o diretor e tal, e eu fiquei pensando, cara, isso está errado, isso está errado. E eu falei o seguinte, Deus, por que isso está errado no meu coração? E como que seria uma forma correta de mostrar isso para o diretor? Porque eu estava com medo de mostrar esses dados na consultoria. E aí foi que, dormindo, literalmente, quando eu acordei, eu falei, cara, será que o importante não é diferente de urgente? Por isso que eu estou realmente pensando, ou seja, veio um insight na minha cabeça, literalmente do nada, e esse insight acabou virando o livro, a metodologia, tudo que vocês sabem até aí. Enfim, às vezes só precisa rezar, só precisa pedir. Outra coisa é o teu próprio cérebro. Às vezes eu já falei sobre isso, você está muito raso no teu pensamento. Então você está procrastinando porque você está indeciso, porque você vai assim, como faz isso? Aí você não sabe, aí você paralisa. E quando você paralisa, sabe o que acontece quando você fica paralisado? Você fica ali, ó, enrolando, 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 encebando literalmente, e você não sai do lugar. E você não sai do lugar. Então, indecisão é um dos primeiros fatores de procrastinação. Já vou dar estratégia, já vou te explicar por quê. Mas vamos primeiro ver os fatores, para você se identificar com isso. Segundo fator é o perfeccionismo. Esse é comum, né? Inclusive eu coloquei um vídeo recente no meu YouTube sobre isso, sobre perfeccionismo, com algumas estratégias, tal. Falei até que o perfeccionismo pode te levar a te matar, né? Enfim, por causa do estresse. Dá uma olhada lá no vídeo, que tem todos os dados sobre isso. Então olha só, você começa a procrastinar, por quê? Primeiro porque você quer saber mais. Primeiro que você acha que não é o suficiente. Primeiro que você acha que não está pronto. Cara, o não estou pronto para fazer isso é incrível. O cara quer, por exemplo, deixa eu ver, a pessoa quer, sei lá, emagrecer. Ela fala assim, cara, eu preciso emagrecer, mas acho que eu não estou pronta ainda para começar a emagrecer. Como você não está pronta ainda para não começar a emagrecer? Existe um dia no calendário gregoriano que diz o seguinte, olha, no dia 12 de setembro é o dia para você começar a emagrecer? Não existe isso, mas as pessoas são tão perfeitas, que elas querem elaborar tanto esse conceito, que aí não é a procrastinação em si, é simplesmente o perfeccionismo. E você acha que você está simplesmente procrastinando. Entenda isso. Às vezes a gente tem que olhar, quando você olha alguma coisa, você pega, sei lá, você pega às vezes uma semente. Você pega uma semente qualquer. Aí você fala assim, cara, isso aqui é só uma semente, eu vou jogar fora. Se você não plantar aquela semente, talvez você nunca saiba o que é aquela semente, a não ser que você seja um especialista. Mas o que acontece? Dentro daquela semente tem uma série de camadas e de coisas ali dentro. Você olha externamente o negócio marrom, mas quando você abre aquilo, tem um monte de coisa ali dentro. Isso é procrastinação. Você acha que você procrastina porque você é preguiçoso, que você não tem tempo, porque você não quer fazer, etc. Mas no fundo, quando você começa a abrir esse negócio, você começa a descobrir que às vezes é indecisão, que às vezes é o perfeccionismo. Então você não tem que combater a procrastinação, você tem que reduzir o seu perfeccionismo. E aí você vai ver que você começa a procrastinar muito menos. Está tudo relacionado. Agora, como que você começa a saber isso? Simples, cérebro. Eu já coloquei isso, já falei pra vocês, cara, seu cérebro é o seu guru, eu não sou seu guru, ninguém pode ser seu guru. Teve um cara que mandou uma mensagem hoje e falou assim, você é meu guru, eu não sou seu guru de nada. Eu sou o cara que vai te ajudar a fazer você pensar por você. Eu vou te dar dados, vou te dar conhecimento, vou te dar conteúdo, vou te dar curso, vou te dar mentoria, mas quem vai fazer é você, simples. Eu faço pra mim. Eu quero pegar tudo isso que dá muito resultado pra mim e te ajudar a fazer isso pra você. Então, seja perfeccionismo. Vocês estão entendendo isso? Deixa eu botar nos comentários, vocês estão comigo? Quem está comigo fala assim, cara, entendi. Põe aí, entendi. Põe aí se você entendeu mesmo, se eu estou viajando aqui, estou ficando muito complexo. Se a gente parar para pensar, cara, a própria, indo nessa exemplo aí da semente, cara, ninguém é perfeito. Uma árvore não é perfeita. Na verdade, se você for fazer uma minha árvore tem que ser perfeita, cara, não tem. Ela, literalmente, ela é o quê? Ela, cada uma nasce de um jeito, e ela dá frutos do mesmo jeito. Então as árvores não são perfeitas, e elas dão frutos do mesmo jeito. Então legal, o pessoal entendeu aí, show de bola. Porque às vezes eu fico falando aqui, e é tenso, porque às vezes eu falo de um jeito, as pessoas entendem de outro, e aí começa a colocar coisas na minha boca que eu não falei, e compartilham. Então é bom ver o entendimento, que senão eu dou mais exemplo aqui para vocês. Então beleza. Falamos de indecisão, falamos de perfeccionismo. Terceiro,
Isso apareceu na minha pesquisa do livro também. Aliás, algumas dessas coisas aqui eu nem coloquei dentro do livro. Medo. Olha só, você não faz porque você tem medo. Você tem medo das consequências, você tem medo da atividade, você tem medo dos outros, você tem medo do que aquele... Obrigado, gente, vou tirar aqui os comentários. Você tem medo do que vão pensar de você. O medo paralisa a execução. Eu vou te dizer que uma das coisas mais complexas na vida das pessoas é o medo. Porque elas têm medo, e aí o medo vai lá e paralisa ela. Quando você vê, você fala, putz, não estou fazendo aquilo que deveria estar fazendo. Você, na verdade, está simplesmente ali pensando um monte de coisa e isso não acontece. E posso te dizer a real? Já parou para pensar que o medo é completamente imaginário? O medo é completamente uma obra do seu cérebro que está te ferrando? Porque vamos pensar o seguinte. Então, assim, olha, eu tô com medo, eu fiz uma apresentação. Então você foi lá, fez uma apresentação, você fala, eu vou apresentar para a diretoria. Eu estou com medo do que vai ser aquela apresentação. Só que olha só, o medo é irreal. Por que ele é irreal? Porque você está apresentando, aconteceu alguma coisa agora, nesse momento? Não. Você foi punido agora? Não. Alguém criticou o seu trabalho agora? Não. Ou seja, o medo da maioria das coisas, não de tudo, mas da maioria das coisas, são apenas uma ficção científica que o seu cérebro está criando para se autodefender por algum motivo teu. Olha que louco isso, né? Ou seja, o medo, ele é uma ficção científica que o seu cérebro está criando para defender você. Sabe aquela coisa? Você fala, putz, eu preciso parar de algum jeito, e você não sabe qual é o jeito, vem o seu cérebro e faz para você, porque ele é o seu guru. Ele assim, você quer parar, você não quer fazer, então peraí, deixa eu te dar um medinho para isso. Ele vai lá e cria um medo. O medo é ficção científica. Simples assim. Quando os meus filhos eram pequenos, e eles tinham medos, né, medo de um monte de coisa e tal, cara, o que a gente fazia? Eu chegava lá às vezes no quarto e falava assim, olha, nós vamos pedir pro Arcanjo Miguel, pra fada da coragem, não sei o que, pra vir aqui e ficar do seu lado. Eu falava qualquer coisa pra eles, e colocava alguma coisinha ali pra eles. Sabe o que acontecia? Puf, o medo desaparecia. Ou reduzia pra caramba. Sabe por quê? Porque o medo é ficção científica. Quando a gente cria a ficção científica maior do que o do medo, o que aconteceu? Morreu o medo. Então essa é uma coisa que a gente tem que fazer. Quarto item, excessos. Você está com muito excesso de tudo. Excesso de tarefa, excesso de informação, excesso de live, excesso de uma porrada de coisa. Então quando você está cheio de coisa e você não consegue clarificar o que você tem que realmente fazer, o que você tem que deixar de lado, o que você precisa focar, sabe o que começa a acontecer? Nada. Você tem uma parálise, você paralisa. Você paralisa a sua execução, você paralisa os seus resultados, você paralisa a sua vida, você paralisa o que você está fazendo. Eu fiz essas lives recentemente, né, trazendo alguns amigos aí, e aí eu falei, e respondendo perguntas para vocês também, e aí eu vi muita pergunta e muita gente mandou mensagens sobre ideias. Estou com uma ideia, Christian, não consigo tirar do papel, a minha empresa, ou tem um produtinho que eu quero fazer e não consegui soltar. Foi tanta mensagem que eu recebi que eu não consegui responder todas ainda, tá? E obviamente eu não vou conseguir responder todas. Eu vou pegar ali algumas mensagens e vou responder uma parte delas. Mas posso te dizer uma coisa? Quando a gente fala isso, as pessoas mandam esse tipo de contexto, né? Eu tô literalmente com... A ideia não sai do lugar. Posso te dizer por que ela não está saindo do lugar? Porque você está com excesso de ideias, com excesso de coisas, com excesso de possibilidades. Está com excesso de... É tão confuso o mapa que você não consegue fazer. E aí eu vou te dar uma dica muito simples para você. Cara, desenha o que você precisa. Desenha. Sabe o que você deveria fazer? Fazer tipo um fluxogramazinho. Ó, eu preciso fazer isso aqui. Para fazer isso aqui, o que eu preciso fazer? Preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, qual que é a outra possibilidade? Fazer isso. E se for essa aqui, fazer isso? Você pensar numa forma de fluxo, de chavinha, de um caminhozinho, essa rota vai por aqui, essa rota vai por ali, sabe o que acontece? Você começa a dar para o teu cérebro um pensamento mais analítico e mais crítico. Esse pensamento mais analítico e crítico, ele começa a fazer o quê? Ele começa a te ajudar a criar tarefas. Porque o problema das pessoas que procrastinam é porque a coisa está tão complexa, está tão obscura, está tão cheia de coisa, que ela não consegue definir o próximo passo. Porque literalmente o cérebro dele está rodeado de coisas. As pessoas mandam a pergunta seguinte, cara, eu tô com a ideia assim, assim, assado. Ele define a ideia, mas não sei por onde começar. Quanta gente mandou isso? Não sei
por onde começar. Não é que você não sabe por onde começar, o seu cérebro não está treinado o suficiente para te ajudar a começar do jeito certo. Você entende isso? Saca essa coisa? Quantas pessoas estão travadas com isso, né? Então, os excessos te travam. E todos esses conceitos que eu estou falando para você de como usar o cérebro e tudo mais, de ajudar, esses conceitos que eu estou falando de produtividade 4.0. Ou seja, se eu uso meu cérebro e esse cérebro me ajuda a criar umas tarefas, e essas tarefas eu boto num sistema e uso tecnologia, eu consigo ter resultado que eu não tinha em 5 anos, às vezes em 1 ano. E eu tenho falado isso porque, cara, é impressionante. Eu dei um exemplo que alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, vocês veem, eu sempre trago dados, eu sempre faço pesquisa, eu sempre trago muita coisa. Fitcha, como que você fica tão atualizado em dados e pesquisas? Bem, primeiro, hoje, depois de tantos anos fazendo isso, eu tenho vários colegas pesquisadores em várias faculdades que quando tem algum artigo de produtividade, de pesquisa do cérebro e tal, eles me mandam o artigo até para compartilhar, até para ver se eu tenho alguma forma de agregar alguma pesquisa. Então, sem brincadeira, acho que a cada 15 dias eu recebo sempre um e-mail de aviso de algum colega desses falando, olha, tá saindo um estudo sobre isso, saindo um estudo sobre aquilo outro, etc. Então, tem isso. Porém, tem coisas que eu precisava caçar, ficava buscando essas informações. E, obviamente, para procrastinar esse tipo de coisa, é comum, você tem um monte de coisa para fazer, essa pesquisa eu não preciso ver agora. Só que hoje, tem um softwarezinho de inteligência artificial que você pode fazer, eu fiz um ali bem simplesinho em Python, mas tem outros que dá para fazer, cara, que ele busca para mim tudo que eu quero, olha só, ele busca tudo que eu quero, e ele simplesmente agrega essas informações numa única lugar, e ele já grifa para mim, como se eu mesmo estivesse grifando, a parte mais interessante daquele texto, daquele estudo, daquela pesquisa. Ou seja, eu economizo talvez meses, vou te dizer meses em 1 ano, só por causa desse sisteminha. Então isso é produtividade 4.0. Você entender, você clarificar, você executar, você procrastinar menos. Enfim, então ó, falamos sobre esses 4 cavaleiros do apocalipse aí. Indecisão, perfeccionismo, medo e excessos. Muito bem. Aí olha só, por que você então não faz? Aí vamos começar a entender o cérebro e já vou te trazer algumas soluções para você. Existe um negócio que os cientistas descobriram chamado de present bias. O que é isso? É viés de presente. O que é o viés do presente? É por isso que você procrastina. Olha só, quando você pensa em fazer algo, deixa eu pegar um exemplo de vocês aqui. Vocês colocaram, por exemplo, de ler, né, ou de alguma coisa chata, ou planejamento financeiro, que alguns falaram. Então olha só, você pensa em planejar suas finanças, ou você pensa em começar essa sua ideia. Quando você pensa em fazer suas finanças, começar suas ideias, o que acontece quando a gente faz isso? O que acaba acontecendo quando a gente está fazendo essas finanças e tudo mais, você está se vendo no futuro fazendo aquilo. Você olha e fala assim, vendo as finanças e tal. Só que essa visão que você tem de você no futuro fazendo, ela conflita com a visão que você tem do agora, neste momento do que você está fazendo. Então olha só, o que é o present bias? Ela é uma indecisão que o seu cérebro começa a ter, porque ele olha para a tarefa que você tem para fazer, que não está feita, então ela é futura, e ele analisa o que você está fazendo agora. E aí começa, literalmente, uma briga do teu cérebro. Eles começam, literalmente, a ter um conflito de interesses aí dentro da tua cabeça. Por quê? Olha só, existe uma área no seu cérebro chamada de sistema límbico. O que é o sistema límbico? É uma área do teu cérebro que cuida de emoções, seja o seu emocional, é a área que cuida de você, aquele conceito de você ou ir para a luta, ou você querer fugir daquela tarefa, ou você, não, vamos lá, vamos enfrentar, ou a pessoa querer literalmente fugir, sair daquilo. É o sisteminha que cuida do teu prazer, o que eu sinto de prazer, o que é gostoso fazer isso, e também as suas recompensas. O sistema límbico, ele analisa as recompensas no teu cérebro. Então, olha só, você não precisa nem entender disso. Outra coisa, eu gosto muito de ler sobre cérebro. Eu sou um neurologista frustrado, mas não tenho a pretensão de entender que nem um neurologista. Muito pelo contrário. Inclusive, eu vou trazer em lives futuras, nas próximas semanas, amigos neurologistas para falar com vocês. Tem uma neurologista que ela fez faculdade aqui nos Estados Unidos, fez várias pesquisas, ela é especialista em memória. Eu vou trazer ela para falar também. E vou trazer outros aí para a gente compartilhar algumas ideias, porque você entendendo o seu cérebro é muito bacana. Dou uma dica também de livro, que é esse daqui, ó. É gigantesco esse livro aqui, mas é o Manual do Cérebro. O Manual do Cérebro. É um livro chato, não é um livro para você ler de
de uma porrada, eu li de uma porrada, mas eu me arrependi. É um livro mais de consulta. É um livro chato, um livro caro no Brasil, mas é um livro que fala muita coisa de cérebro também. Tem outros, tem um monte de outros livros bons de cérebro. Eu gosto de entender sobre o cérebro, eu leio, mastigo, falo para você entender que fica fácil. Então vamos lá, você tem o sistema límbico, que é o seu buscador do prazer imediato. Ponto. Porém, você tem um outro carinha dentro do seu cérebro, que é o carinha do quê? O córtex pré-frontal, que é essa área que fica aqui atrás da sua testa, que eu já falei sobre ele. O córtex pré-frontal é o carinha responsável por planejar, por priorizar, por você avaliar o raciocínio, por você entender as coisas, ter a visão ampla das coisas. Então olha só, a gente tem um carinha que é o brincalhão, que é o prazer, e a gente tem outro que é o chefão que quer, não, isso aqui é o certo. Não, vamos brincar, vamos brincar. Não, isso aqui tem que ser feito. Não, mas isso aqui é mais legal. Ou seja, essas duas áreas do seu cérebro ficam ali, ó, conflitando, elas ficam se batendo. Então o que acontece? Qual que é o padrão da gente atuar? Qual que você acha que você foi treinado primeiro? Você é mais racional ou mais emocional? Os dois nós somos. Porém, nós somos seres muito mais emocionais, concorda? Você é mais emotivo. Eu sou um cara, apesar de eu parecer um robô, o pessoal fala, você é um robô, tá, não sei o quê, só pensa. Não, eu sou um cara emotivo também. Eu choro em filme às vezes. Eu choro em filme. Inclusive, terminando a live, eu vou ver Mulan com a minha família, que acabou de sair, então eu vou ver Mulan com ele. Depois eu boto no Instagram pra vocês. Eu gosto, cara. Nós somos seres emocionais. Porque a emoção vem lá desde o tempo das cavernas. A razão, ela foi sendo desenvolvida ao longo dos milênios, não é verdade? Ou seja, a gente tem esse conflito e a emoção muitas vezes é o nosso sistema padrão, entre aspas aí. Então significa que a emoção acaba ganhando. O que significa com isso? Se você está agora aqui, na sua mesa, você tem que trabalhar, você fala assim, eu tenho que fazer aquele relatório. Esse relatório é chato, é complexo, é difícil. O que teu cérebro faz? Nossa, isso é chato, complexo, difícil. Porém, se você ficar aqui no Instagram agora, você vai ter uma dose de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor que te dá prazer, que você gosta. Sabe quando você, sei lá, às vezes só a sensação de você pensar numa coisa gostosa, numa coisa uma comida que você gosta, num lugar que você gosta, ou uma forma mais legal. Lembra quando você começou a namorar com aquela pessoa, com o seu namorado, com a sua namorada, e você só de lembrar daquela pessoa, você já ficava com água na boca de sentir o beijo dela, sabe? Você fala assim, nossa, que gostoso, tal, não sei o quê. Tudo bem, isso era dopamina acontecendo no seu corpo, tá? Aí o que aconteceu? Você namorou, noivou, casou, passou 40 anos e aí a dopamina acabou. Enfim, então, mas eles vão inventar no futuro uma injeção de dopamina. Eu acho que o segredo, eu sou casado desde que eu nasci, né? Longa história, mas eu casei com 19 anos ou 20 anos, não lembro. A minha mulher deve estar aqui na live e ela vai falar. E aí, obviamente, então eu nasci casado, né? Então, cara, mas eu sou apaixonado pela minha mulher. Realmente, eu gosto muito dela, não tenho o que falar. Então daqui a pouco ela vem aí, ó, fazer uma declaração dessa de amor, né? Ou seja, não procrastinar isso. Mas enfim, voltando aqui, a gente tem esse lado emocional, esse lado e esse lado mais racional, essa briga que acontece entre os dois. Aí olha só que interessante, teve um estudo na Universidade da Califórnia que eles foram fazer o seguinte: como que o nosso cérebro entende a nossa visão presente, passada e futura? E eles foram analisar isso daqui, né? Olha, inclusive, eu não vou falar esse caso aqui, mas depois, o nome do software não existe ainda, Rodrigo. Quem sabe eu vendo isso lá na frente. Esse estudo da UCLA, que eles estavam tentando entender o seguinte: então a gente tem dopamina, estava falando isso para vocês. Você tem a dopamina, tem esse prazer que você sente quando você vê a sua namorada ou o seu namorado. Essa é a dopamina. O teu cérebro, ele vai liberar, ele busca dopamina, porque ele é viciado nisso, ele é viciado em dopamina. Então olha só, ele prefere ver o Instagram porque é o prazer imediato, ao invés de ver a coisa futura, porque ele quer a dopamina do momento, ele quer esse prazerzinho, tá? Dá pra gente combater isso? Dá, já vou te contar como. Isso tudo começa com esse estudo da Universidade da Califórnia. Não foi o pessoal de Irvine, eu fiz UCLA, Irvine, fiz alguns cursos lá, uma faculdade fantástica. E eles fizeram uma análise com ressonância magnética funcional para ver o seguinte: como que o cérebro das pessoas funciona com
o meu eu agora, aqui agora, com o meu eu futuro, e como se eu fosse uma celebridade. Imagina, eles falavam o seguinte, imagina que você é o Leonardo DiCaprio, imagina que você é a Angelina Jolie, sei lá, uma celebridade. E aí eles queriam analisar o que teu cérebro pensava. Olha que interessante. Você avaliar o futuro, pensar em você no futuro, ou você se imaginar como uma celebridade era igual. Olha que interessante. Porque o cérebro não fazia distinção. Para ele era a mesma coisa. E eu vou voltar nisso já já, guarda isso. O cérebro não fez distinção entre o futuro e celebridade. Muito bem. Só que o presente era completamente diferente. A ativação do cérebro era diferente. Ativava esse sistema límbico. Ativava um pouquinho do pré-frontal para algumas pessoas. Enfim. E aí começava a ter essa... Eles começaram a descobrir isso. Falaram assim, cara, o sistema límbico é o carinha que regula o quê? Dopamina e também cortisol, que é o hormônio do estresse. Lembra de luta e fuga que eu te falei? Ou seja, a gente tem o cortisol. Quando você acorda de manhã, os teus níveis de cortisol eles estão mais altos. E por isso explica a performance de algumas pessoas durante a manhã. Mas isso é outra história, tem a ver com cronotipo, que eu volto em outra live. Tem tanto conteúdo, gente, sério, que eu venho aqui e falo para vocês, tem a Semana da Produtividade, que vai ter muito mais conteúdo para vocês, depois vai ter um curso muito aprofundado, que aí eu vou a fundo mesmo nesses assuntos, para as pessoas entenderem de fato isso. Mas, putz, dá para fazer uma faculdade inteira, 4 anos estudando esses negócios. Então, olha só, por padrão, você está ativando o quê? Esse sistema límbico, porque é o aqui e agora. Eles viram isso lá na ressonância magnética funcional. E aí os caras falam o seguinte, cara, olha só, então ele ativa esse sistema límbico, já liberou dopamina um pouquinho, o cérebro quer mais, e aí ele vai buscar esse excesso de dopamina, às vezes libera esse estresse também, esse cortisol que o cara também está sentindo. Aí os caras falam o seguinte, cara, como faz então para eu combater essa procrastinação? E aí começa todo um esqueminha interessante sobre isso. Olha só, e tem a ver com também o que a gente adia sobre isso. Quando você entende que você tem um sistema que é ativado por padrão, que é esse sistema límbico, você tem que ativar o outro sistema, que é o sistema do córtex pré-frontal. Imagina assim, quando você abre uma conta num banco qualquer, por padrão você tem uma conta corrente, onde você deposita o seu dinheiro lá. Só que se você quiser um cartão de crédito, você precisa fazer uma aplicação para o cartão de crédito, uma aplicação de formulário, né? Não uma aplicação financeira. Você tem que aplicar e aí você vai ter um outro tipo de conta, que é uma conta de cartão de crédito. Ou seja, você ativa o cartão de crédito. Da mesma forma que você vai ativar o seu córtex pré-frontal para barrar esse sistema límbico, não barrar totalmente, mas ele vai controlar um pouco mais e vai retomar o seu controle para as atividades que você está fazendo. Como fazer isso, Christian? Como fazer isso? E aí os cientistas foram descobrir, Irvine fez pesquisa também, outros caras fizeram pesquisa também de como que eles começam a ativar isso. Primeira coisa para você ativar. Primeira coisa olha só, e parece louco que eu vou te falar, mas tem muito a ver, e eu experimentando, testamos isso aqui no Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer, e o resultado é incrível. Visualização da tarefa futura colocando no seu presente. O que eu quero dizer com isso? Olha só que louco. Eu já trouxe para vocês uma informação de que a visualização, o teu cérebro não sabe a diferença do real para o visualizado. Ele não sabe. Se você fechar o olho e você se imaginar, por exemplo, em alguma situação, talvez você ative aquela sensação dentro do teu cérebro. Por exemplo, se eu pegar, olha só o que vai acontecer. Imagina que eu cortei um limão ao meio, um limão bem, mas assim, de abrir aquele limão, assim, só imagina. Se bobear, fecha o olho aí e imagina o que eu vou te falar. Olha só esse teste. Imagina que eu peguei um limão e eu cortei o limão ao meio. Só de cortar o limão já vem aquele cheiro forte de limão. E aí automaticamente eu fui lá e botei um pouquinho de sal em cima do limão. E eu peguei esse limão, espremi na sua boca e caiu uma gota de limão dentro da sua boca. Olha só, o que você sentiu? Boa parte de vocês, talvez uns 40% de vocês aí, sentiram a sua boca salivar, se você realmente se viu nessa imaginação. Quem sentiu a boca salivar aqui? Coloca aí pra mim. Eu senti, põe aí. Eu senti, escreve aí. Você sentiu a sua boca salivar quando você imaginou de verdade o limão com sal e caindo essas gotas de limão na sua boca? Por que isso acontece? Por que você imaginou isso? Por que você sentiu isso?
Porque, literalmente, quem realmente fechou o olho, foi, pensou nisso, olha que legal, muita gente sentiu. O que acontece? O teu cérebro, ele não sabe a diferença do que aconteceu, do que não está acontecendo, do que é só ilusão, do que não é realidade. Então, quando você literalmente sentiu essa sensação, o seu cérebro criou essa sensação dentro de você. Cara, olha lá, o pessoal sentiu até azedo, ó. Isso aí, ó. Olha como é louco o nosso cérebro. E o que eu quero dizer com isso? Que o nosso cérebro, se ele não sabe a diferença entre visualizar e o real, significa que a gente pode fazer o que com ele? Programar ele para o que a gente quiser, concorda? Se você foi capaz de sentir, olha só, o pessoal sentiu pra caramba. Se você foi capaz de sentir limão na sua boca que nem existia, e eu estou falando para você de outro lugar, você pode ser capaz de controlar o seu cérebro para qualquer coisa. Obrigado, pessoal. Deixa eu tirar os comentários aqui de novo. Então, olha que louco isso. Então, os atletas de altíssima performance, eles treinam, por exemplo, eu joguei com não sei se vocês já ouviram falar de um cara de tênis, muito famoso no Brasil, ganhou vários campeonatos, chamado Jaime Onsins. O Jaime, ele mora aqui, meu vizinho, e ele dá aula aqui para algumas escolas, tal. Enfim, ele é um treinador aqui, um coach de tênis, ensina a jogar tênis. E ele fez aula pro meu filho, ele deu aula pro meu filho. Eu fui algumas vezes lá, tal. E aí uma vez o Jaime falou uma coisa para mim assim, cara, quando eu tava para realmente parar para pensar no campeonato, eu visualizava as jogadas na minha cabeça. E isso é um hábito utilizado por muitos atletas de altíssima performance. Os caras, antes de literalmente irem para o jogo, eles fecham seu olhinho e eles fazem o cérebro deles fazer todos os movimentos, os passos, aquilo que ele vai acontecer, porque o cérebro dele vai imaginar que aquilo é real. E o que acontece? Você já ouviu falar de memória muscular? Né? O seu músculo não tem hipocampo, literalmente, mas ele tem essa lembrança. E literalmente o seu cérebro ativa essa memória muscular. Tem alguns estudos correlacionando isso. Cara, não é louco isso? Eu fico fascinado como nós podemos ser mais produtivos, procrastinar menos, se a gente souber manipular o nosso próprio cérebro para aquilo que a gente precisa. Então, como o teu cérebro não sabe a diferença, o que você tem que fazer? Visualizar a tarefa sendo feita. Olha que louco isso. Então, você não gosta de fazer de comer comidas saudáveis. Você não gosta de comer comida saudável. O que você vai fazer? Você vai fechar o seu olhinho e você vai à noite, todo dia de manhã, todo dia antes de almoçar, você vai pensar o seguinte: caramba, essa chicória tá uma delícia. Que espinafre gostoso. Putz, esse almeirão tá maravilhoso. Você vai se imaginar comendo salada ou comendo qualquer gororoba natural que você coma. Não importa. Quando você começa a visualizar aquilo e visualizar que você está gostando de fazer aquilo, o teu cérebro está acreditando que você gosta de fazer aquilo. Sabe o que acontece com isso? Porque existe um negócio que é o sistema de ativação reticular, que é um sistema do teu cérebro que pode disparar a dopamina com base nessa visualização. Ó que louco isso! Ah, Christian, então você quer dizer que eu posso ter a mesma sensação de prazer, mesmo se eu não estiver fazendo aquela coisa gostosa e for fazer uma coisa chata? É isso mesmo, ó que louco! É treino, claro que não vai ser do dia para a noite, mas você treina, chega uma hora você virou o mestre do seu cérebro, simples assim. Ah, Christian, então quer dizer que você não procrastina? Claro que eu procrastino, porque tem coisa que é chata até de visualizar. Mas, cara, eu vou te dizer, quando eu saquei isso e comecei a fazer isso, eu reduzi muito a minha procrastinação, mas muito. Eu não consegui tirar total, tem coisas que ainda são chatas. Pra cacete. Minha mulher vira e fala: Christian, põe a louça na máquina. Vixe... Cara, eu tenho nojinho até de imaginar eu lá botando louça na máquina para ser gostoso. Não tem como fazer isso. Não tem como pensar nisso. Não tem. Preciso associar isso com outra coisa. Vamos fazer. Segundo ponto. Então, primeiro você vai visualizar para manipular a sua dopamina. Segundo ponto tem que descobrir por que você quer fazer aquela atividade. Os porquês, cara, são muito importantes. Por que o porquê é importante? Agora que você já entendeu sobre o teu cérebro, olha a coisa louca. Se você entende os porquês, o que você está dando de argumento para o teu cérebro? Você está dizendo por que aquilo é importante, por que aquilo deve ser feito, qual o benefício de fazer isso, como que você vai fazer isso e o que isso vai te trazer. Quando você começa a questionar os porquês daquela atividade, você começa a inconscientemente visualizar a atividade dentro de você. Cara, isso te dá um ganho excepcional durante a atividade. Terceira coisa. E outra, descobrir o porquê é usar o teu cérebro também, né?
seja, você ir lá ficar perguntando, cérebro, o que fazer, como eu vou fazer isso, você questionar o seu cérebro. Eu tenho falado isso e vocês têm que treinar isso. Terceiro, plano. Você não vai conseguir deixar de procrastinar a atividade se você não colocar essa atividade dentro de algum lugar, dentro de algum plano que você vai fazer. E aí vem um segredo. Qual é o melhor momento para fazer as tarefas? Bem, você vai ouvir um monte de babaca aí falando que é de manhã, né? Ah, de manhã é o melhor momento e tal, não sei o quê. Isso depende do seu cronotipo. Essa é a resposta. Depende do seu cronotipo. Dependendo do seu cronotipo, a gente pode entender o seguinte: em geral, o seu pico máximo de performance do seu dia, em geral, não é para todos e não é uma regra, mas em geral, se a gente fosse dar uma média, se você acordou às 6 da manhã, você vai ter um pico de performance, mais ou menos até você tomar seu café e tal, não sei o quê. Vamos supor que você, 7 horas da manhã você tomou seu café e está pronto para trabalhar. Significa que seu pico de performance vai ser entre 9h30 e 11h30, mais ou menos esse período. O que você faz? Pega essa atividade e coloca nesse período. Ou seja, se você já planeja isso com antecedência, já planeja isso dentro do seu dia, a chance de você fazer é muito maior. Ah, Christian, meu horário é acordo às 10 da manhã, 11 horas eu estou pronto. Então o seu pico de execução vai ser provavelmente lá entre 2h30 e 3h30 da tarde. Tá vendo como varia? Enfim, cada um tem o seu horário, mas com base nisso você pode fazer. Agora, e se não tiver nenhum plano? Aí entra outro critério. Se você não tiver nenhum plano, o que vai acontecer? Você está sempre buscando o prazer imediato. De qualquer idiotice. Porque não tem uma ordem. O teu cérebro não sabe nem o que fazer primeiro, nem o que fazer depois, nem o que tem que fazer. Então, assim, o que você vai viver é com base na sua adrenalina. Aquilo que gerar mais adrenalina, liberou mais cortisol para você, você entra naquele modo de luta ou fuga, e o que começa a fazer? Só foco em urgência. Vou te dizer um segredinho, que eu nem ia fazer nessa live, eu vou fazer umas lives sobre isso. Por que a maioria das pessoas faz tudo na última hora? Sob pressão. Tem gente que fala o seguinte: eu só funciono sob pressão. É isso mesmo. Porque você fez o quê? Você aprendeu a liberar cortisol ou adrenalina, ou ambos, nesse momento de execução, que faz com que o seu cérebro literalmente fale: opa, é fugir ou lutar, e o negócio tem que ir lá e tem que fazer. Então, literalmente, você que faz tudo na última hora, porque tem essa pressãozinha, você simplesmente não passa de um drogado. Você é um drogado em dopamina, em cortisol, adrenalina. Simples. Você é viciado nisso. Simples. Ah, Christian, como que eu saio disso? Tem que aprender a tirar o vício, não é verdade? Tirar o vício. Estamos falando aqui alguns itens sobre isso. Outra coisa, quarto item. Tem que ter clareza do próximo passo para aquela atividade. O que as pessoas mais procrastinam, né? Olha só, quando eu fiz a pesquisa desse livro aqui, um ano, tudo que eu estou falando para vocês não veio da minha cabeça. Eu fiquei um ano pesquisando isso. Eu li para fazer esse livro aqui, que é um livro fininho, foram mais de 48 livros para fazer esse livro aqui. Mais de 48 livros lidos para isso aqui. Eu conversei com sei lá quantos neurologistas. Eu fui fazer pesquisa do que funcionava e o que não funcionava em procrastinação. Cada pesquisa tinha um grupo de teste e um grupo placebo. Para fazer a pesquisa, eu tinha pelo menos umas 180, 220 pessoas para testar técnicas. Então, assim, quando eu estou te falando isso, eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo. Mas eu vou te dizer que eu sei muita base da procrastinação que funciona e que não funciona. Eu fui ver isso nas pessoas, eu aprendi sobre isso. Eu tirei crenças minhas que eu achava que funcionava e que não funcionava. E clareza do próximo passo é um dos itens que eu coloco nesse livro. Sabe por quê? Se você não sabe, se você tem a tarefa e ela é complexa, ela é difícil, e você não sabe o próximo passo, o que seu cérebro vai fazer? Vamos voltar no que eu falei no começo da live? Ele vai entrar em indecisão, perfeccionismo, medo e excesso. E aí ele paralisa, ele trava. Então o que você tem que saber? Você tem que fazer o seguinte: cara, como que eu descubro o próximo passo? Christian, a minha ideia é muito grande, não sei como tirar ela do papel. E eu vou te perguntar de novo, assim, qual seria a primeira coisa que em uma hora, se você fizesse, seria o primeiro passo para isso? Aí a pessoa fala assim: ah, é isso. Aí eu falo: legal. Feito isso, se você fosse fazer mais alguma coisa de mais uma hora, qual seria o próximo passo para fazer isso? Quando eu vou questionando o cara e vou lá e vou fazendo, sabe o que acontece? Começa a ter clareza. E clareza é poder. A partir do momento que você tem clareza, você pega essa atividade, você planeja. Você vai e você começa a fazer literalmente o que você precisa fazer dentro da tua rotina. Agora eu vou te dar uma sacada foda. Que é a seguinte, deixa eu ver se eu pego um papelzinho aqui e pego uma caneta. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Vamos. Beleza. Deixa eu abaixar um pouquinho. Tá bom.
Seguinte, então, ó, já falei para vocês, a gente já tá chegando quase no final, mas essa sacada é punk. Que é a seguinte, nós temos uma parábola interna de execução. Teve um cara, esqueci, acho que era Eric alguma coisa, esqueci o nome do cara, posso estar errando o nome dele. Eu, para nome, putz, de livro, de pessoas, é uma coisa que eu não tenho memória para isso. E como eu fico repetindo isso para mim, eu não desenvolvo isso. Se fosse importante, eu desenvolveria. Mas não vou perder meu tempo para memorizar nada da minha vida. Mas teve um psicólogo que ele veio com a teoria do seguinte, da crise da meia-idade. Ele falou o seguinte, olha, os homens que têm, acho que era 35 anos, sei lá, eles em geral começam a fazer coisas mais arriscadas, eles terminam seus relacionamentos, eles mudam de emprego, eles vendem a sua SUV para comprar um carro conversível, eles trocam a sua mulher de 40 por duas de 20, enfim, o cara falou esse tipo de coisa que os homens na crise da meia-idade, isso lá na década de 50 ou 60. E aí os caras começaram a achar se tinha a crise da meia-idade, não tinha tal, não sei o quê. Bem, resumindo, a ciência já provou que a crise da meia-idade não é bem assim, essa história é completamente diferente, mas qualquer dia eu venho aqui e trago isso para vocês. Tem inclusive um estudo bacana nesse livro aqui do cérebro que fala sobre a crise, essa crise. Porém, esse cara acertou numa coisa. E isso tem a ver com procrastinação. Tudo que você começa, você tem um tesão muito grande para fazer, não é verdade? Então olha só, imagina que é um U assim, você começa alguma coisa muito foda, você tá lá em cima, você tá com uma motivação, daqui a pouco a tua motivação começa a descer ladeira abaixo. Daqui a pouco ela entra assim num platô aqui embaixo. E muitas pessoas conseguem fazer essa motivação subir. Então o que acontece? Você faz o quê? Um U, ó. Esse é o teu U de execução. Então aqui está o teu começo. Vamos dividir em 3 fases. Isso aqui, ó, início, o meio e o fim. Ó. Então aqui tem o seu início. Você está começando aqui em cima, você inicia. Daqui a pouco começa a perder o tesão. Aí chega no meio. Muita gente para aqui e tem o final. Esse gráfico aqui é o gráfico que você tem que colocar na tua cabeça. Por que você tem muitos começos e poucos términos? Por que você começa o seu regime e você não termina? Por que você começou a faculdade e não terminou? Por que você começou um projeto mó empolgado e passaram alguns meses você não fez esse projeto? Por que você começa as coisas na sua vida e você não dá um cabo delas para terminar, não vai até o final dos negócios? Por que você às vezes olha no espelho para você e fala assim, por que eu sempre desisto das coisas? Por que eu não vou até o fim das coisas? Tudo bem, porque nós temos esse efeito dessa parábola aqui, desse U. Nós temos esse efeito aqui. Então o que acontece com esse efeito aqui? Esse efeito diz o seguinte, quando você tem um projeto que você quer fazer, todo mundo olha para onde? Para o final. Então aqui, ó, é a sua estrela. Ó, isso aqui é uma estrela feia, tá? Eu sou uma estrela feia. Então esse aqui é o seu resultado, é o seu troféu, é alguma coisa aqui, puf. Você tá aqui, ó, você começou. Quando você tá aqui, a tua visão é o quê? Você olha direto pro troféu. Ai, meu troféu, tal, não sei o quê. E você ainda visualiza errado, mas isso eu vou deixar pro curso do Produtividade 4.0. Mas enfim, trazendo esse assunto um pouquinho aqui para vocês. Olha só, você começa aqui olhando para cá. Só que aqui, para chegar até aqui, tem um vale gigantesco, tem muitos meses. Às vezes anos para você chegar aqui. Aí você começa aqui todo empolgado. Ah, vou acontecer curso de inglês. Você se vê aqui, vou falar inglês fluente. Você se vê vindo para os Estados Unidos, conversando com americanos, você rindo no cinema antes de todo mundo rir, porque você já ouviu antes da legenda. Você se imagina aqui o poliglota. Aí você vem aqui, o primeiro dia, o que você faz? Você vai na escola de inglês se matricular. Se matriculou, você está empolgado. Você pega o livro de inglês, você até cheira o livro. Você fala, que cheirinho gostoso. Você está na empolgação do inglês, certo? Aí começa a fazer o quê? Estudar verbo to be. Ah, é fácil. Estudar o present perfect. Começou a enrolar. Vou estudar o verbo, o like to. Puta, já confundiu tudo. Aí aqui começa a ficar o quê? Complexo. Quando chega nessa complexidade, tá difícil, tá enrolado. O que você faz? Você olha lá na frente e fala assim, cara, eu tô no básico do inglês. Eu tô no básico do inglês. Quando você olha assim, eu tô no básico do inglês, tira uma foto disso aqui, ó. Tira uma foto, vocês vão postar essa foto aqui para as pessoas entenderem o que eu tô falando aqui, você explica para elas. Tira uma foto. Isso aí, ó, tira um print. E aí você vai colocar aqui do lado a mensagem do que eu tô explicando. Do porquê que você tem muitos começos e poucos términos. Então, ó, tira um print. Se você não tirou ainda, tira aí.
Você vai me marcar e vai marcar 3 amigos seus que falam assim, cara, você tem que ver essa live. Eu vou tentar deixar gravada no meu IGTV pro cara entender o que eu tô falando aqui para ele. Então, faz isso, ó. Tira a foto, marca, porque isso aqui vai salvar a sua vida, literalmente. Então, olha só, você está aqui olhando para você poliglota, começou estudando os verbos, verbinhos mais difíceis, começou a ficar difícil. Aí o que acontece? Tá difícil, tá aqui no meio. Aí aqui começa a ter urgências, brigas, dia a dia, você com outras prioridades, ideias malucas começam a surgir, o espanhol começa a ficar atraente, você fala, ai, por que eu tô fazendo inglês? Você começa a ter um turbilhão de ideias aqui no meio, certo? Então aqui, ó, começa a acontecer o quê? Um redemoinho de coisas. Esse redemoinho, ele tem, esse é um furacão, vamos falar que é um furacão. Ele começa a fazer o quê? Ele começa a empurrar a sua curva para baixo. Ó que louco. Ele empurra a sua curva para baixo. E por isso que esse U vai ficando cada vez mais aqui para baixo. Quanto mais embaixo tiver esse teu U, sabe o que acontece? Menos você vai fazer. Menos você vai fazer. Aí você fala assim, caramba, Christian, mas o que acontece? Deixa eu pegar uma caneta de outra cor para mostrar para vocês. Espera aí. Pronto. Fala assim, cara, então o que eu tenho que fazer? Como que funciona isso? Olha só, você está aqui no começo, início. Até chegar você ser poliglota, vamos supor que você tem 2 anos, sei lá, 2 anos, assim, cara, 2 anos para eu falar inglês fluente. Só que aí o teu U ficou pesado, porque o furacão veio aqui e te destruiu. O que acontece? Você desiste, você procrastina, você para no meio. Tá, o que eu faço, Christian? Olha o que você vai fazer. Você vai pegar esse teu início aqui, e você está vindo aqui. Só que o que você tem que fazer? O teu início tem que fazer um Uzinho. Então olha só. Ao invés de você olhar para esse Uzão, você vai olhar para um Uzinho pequenininho. O que é esse Uzinho pequenininho? Esse Uzinho pequenininho é o seguinte, cara, eu não vou pensar na formação do curso de inglês, que eu vou falar inglês fluente. Esse Uzinho pequenininho, ó, tira foto aqui quem não tirou ainda, hein? Tira foto, marca 3 pessoas e fala, veja esta live. E fala por quê, né? As pessoas não entendem por quê. Os caras vão ver teu story e falam assim, nossa, que louco, ficar um cara apontando uma coisa aqui. Não, fala assim, porque explica para as pessoas por que ele tem que ver a live. Aí olha só, você fez um Uzinho menor. Quando você fez o Uzinho menor, em vez de pensar em 2 anos, você está pensando em 1 mês. Em 1 mês, você não só vê você em 1 mês saindo do básico para ir para o básico 1 ou para o básico 2, entendeu? Como você acha tudo mais fácil, tudo mais simples. Significa que a tua curva do U, ela não está mais longa, ela está pequititinha. Significa que você fez, que você faz. E aí quando você chegar no outro final, isso te faz o quê? Liberou dopamina, te deu uma motivação e fez com que você procrastinasse menos. Você fica mais com controle de você próprio, porque você diminuiu os seus U's. Então, galera, você não tem que, vou escrever um livro. Você não escreve um livro, você escreve capítulos. E às vezes tem que pegar e refletir mesmo sobre essas atividades, o quanto que você pode quebrar elas em pequenos passinhos. Para mim isso é fácil de fazer porque eu fiz software a minha vida inteira, faço software hoje. Então, para mim, pegar um software, quebrar em pequenos passinhos para poder lançar o produto é meu dia a dia. Mas para a maioria das pessoas, isso é muito complexo, quebrar em coisas pequenas. Mas quando você olha, e eu não estou falando de você pegar uma coisa grande e quebrar em tarefinhas, eu estou falando para você pegar uma coisa grande e esquecer essa coisa grande e transformar esta coisa grande numa única coisa pequititinha nesse momento e concluir a coisa pequititinha. E pode ser com um monte de tarefas. Entende a diferença? Eu não estou falando para você pegar o grande e quebrar em tarefinhas. Eu estou falando para você pegar aquela coisa que você quer e você vai criar uma nova coisa que você quer para fazer em 1 mês, para fazer em 1 semana, para fazer em 4 meses. Sacou? Tudo bem, então reduz o seu U. E por último, você tem que fazer o quê? Analisar o seguinte, essa tarefa que eu estou fazendo pode ser importante ou pode ser totalmente circunstancial, pode ser totalmente desnecessária. Eu ainda preciso fazer? Eu consigo adiar? Não é o momento de priorizar, de fazer outras coisas, etc, etc, etc. Você tem que fazer avaliações das coisas. Por exemplo, eu estava no meio do meu livro do Produtividade 4.0, que eu resolvi mudar de nome no meio do caminho esse ano com a do Covid. Ia chamar Inteligência Artificial. O livro estava, sem brincadeira, faltavam uns 4 capítulos para encerrar o livro inteiro. Aí veio o Covid, veio um monte de coisa, falei, putz, eu preciso mudar a pegada desse livro. Preciso mudar, e até porque a inteligência artificial, muita gente se assusta e tal, preciso mudar. O que eu fiz? Aproveitei, acho que 3 capítulos do que eu tinha escrito, isso em maio. Falei, puta, vou jogar fora, acho que 9 capítulos joguei fora, fiquei só com 3. E falei, vou escrever um livro novo, que eu vou chamar de Produtividade 4.0, que já é o que eu estava pensando e tal, enfim. Comecei a escrever o livro.
O livro está hoje, faltam 4 capítulos, exatamente 4 capítulos para eu fechar o livro. Porém, este mês eu estou fazendo o Produtividade 4.0, todo um curso, todo um conceito novo, tal, software, etc. Se eu focar nesse livro agora, cara, o que vai acontecer? Primeiro, é tarefa demais. Ou eu vou estressar, ou eu vou estafar. Não tem outra alternativa. Então o que eu fiz? Assim, cara, não tem pressa. Eu vou pegar isso aqui e vou passar para começar quando? Terminar esses 4 capítulos em outubro. Simplesmente tirei as tarefas do livro de agora. Isso é a procrastinação inteligente. É replanejar algo para o melhor momento daquele algo ser feito, que não atrapalha outros projetos, que te dá mais vazão, te dá mais foco, te dá mais concentração. Simples assim. Quando você saca isso, você mudou teu jogo. Então, cancela, reagenda, reprioriza para entender o que você pode fazer com relação a isso. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido útil. A gente vai ter muita informação. Essa semana tem live pra caramba. Aí eu tenho live com Pyong Lee, que é o cara da hipnose. Vamos ver o que ele fala sobre controle do cérebro. Enfim, vai ter lives bacanas. Não percam, avisa os amigos. E não esquece de compartilhar a foto aí e dizer literalmente por que foi importante de você ver essa live. Muito obrigado pelo seu tempo. E a gente se vê próximo domingo, 9 da noite. Tchau!